Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para ministrar essa aula. Meu nome é Fernando Rodrigues de Oliveira. Nesta aula vamos abordar o tema didática na formação docente. O objetivo geral é compreender a didática enquanto espaço de reflexão sistemática sobre a prática educativa. Os objetivos específicos são refletir sobre o conceito de didática e sua importância na formação docente, compreender a didática nas diferentes dimensões do processo de ensino e aprendizagem e identificar as principais tendências pedagógicas da educação e sua relação com a didática. Os conteúdos que iremos abordar nessa aula foram divididos em 3 tópicos. Primeiro, vamos abordar conceitos sobre pedagogia, educação e didática. Segundo, a importância da didática nas diferentes dimensões do processo de ensino e aprendizagem. E terceiro, as principais tendências pedagógicas da educação e sua relação com a didática. Usaremos aqui alguns referenciais teóricos, como, por exemplo, Libânio, José Carlos Libânio, Paulo Freire, Batista, Gomes, Fonseca, dentre outros teóricos que falam sobre didática e essas questões de ensino e aprendizagem. Então vamos entrar aqui no primeiro tópico que fala da pedagogia, da educação e da didática. Segundo Libânio, pedagogia é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global, e a didática é um ramo de estudo da pedagogia que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista finalidades educacionais que são sempre sociais. Então, a pedagogia, como essa ciência, que investiga toda a teoria e a prática relacionado à educação, e a didática como sendo esse ramo que vai estudar os objetivos, os conteúdos, todo o processo que envolve o ensino e a aprendizagem. Como sabemos, a educação ela é o objeto de estudo da pedagogia. E ela é permeada de aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e psicológicos. E a pedagogia, para entendermos o fenômeno educativo, a pedagogia ela recorre a várias contribuições de outras ciências, como, por exemplo, a filosofia, a história, a sociologia, a psicologia, a economia e etc. A educação, como sendo uma prática social, ela não se restringe somente aos muros da escola, ela não se restringe somente às paredes da sala de aula, ou a um modelo de educação formal. A educação como prática social, a educação formal como prática social, ela vai muito mais além do que isso, dessa formalidade, dessa intramuros escolar, A educação docente é uma prática educativa social e extrapola essa formalidade.
além do ambiente formal da escola, essas práticas educativas, conforme relata Libânio, né, e sociais, podem ser encontradas em várias instituições e atividades humanas, como, por exemplo, no âmbito da família, em casa, né, no âmbito do trabalho, nas relações do trabalho, no âmbito da igreja ou das igrejas, das organizações políticas e sindicais, nos meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a televisão, o rádio, a internet e etc. Assim, podemos falar de várias pedagogias, uma pedagogia escolar, uma pedagogia familiar, uma pedagogia política, uma pedagogia social e etc. Com isso, essas disciplinas pedagógicas estudadas vão sendo trabalhadas pelas suas respectivas teorias. A educação, sendo um fenômeno social, político, econômico, cultural e psicológico, e a pedagogia, sendo uma ciência que investiga a teoria e a prática educativa. Assim, temos como convergência desses estudos a didática. A didática como sendo uma disciplina da pedagogia, como eu já falei, e tem como objeto de estudo todo o processo de ensino e aprendizagem. Historicamente, a didática começou a ser tratada como teoria do ensino e a ser sistematizada a partir do século XVII, especificamente com a produção da obra clássica, escrita em 1649, pelo educador e pastor protestante Comênio, onde ele escreveu a Didática Magna. Conforme Libânio, Comênio foi o primeiro a formular a ideia de difusão dos conhecimentos a todos e a criar princípios e regras do ensino. Na tentativa de sistematizar o processo de ensino, ele afirma que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Então, ele valorizava o ensinar tudo a todos, e quando a gente fala tudo a todos, nós nos referimos também ao ensinar as crianças, que naquela época não eram consideradas como seres ativos da educação, né? Hoje, a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino-aprendizagem no seu conjunto, na sua totalidade. Ou seja, ela não se resume ao conhecimento de técnicas e procedimentos, mas diz respeito ao ato pedagógico em suas várias dimensões. A didática é influenciada pelos fatos sociais de cada contexto histórico. Ela articula-se com as dimensões políticas, filosóficas, sociais, culturais e econômicas. Ou seja, todos os conteúdos e currículos educacionais de um país sofrem influência política. Daí a importância de se conhecer e de estudar sobre didática e estudar sobre os conceitos políticos e sociais que já passaram e os que estamos vivenciando na atualidade. Com isso, conseguimos compreender melhor os currículos, a forma de ensinar, as ideologias que estão por trás desses currículos, para que possamos pensar o processo educativo
de forma crítica. Pois bem. O ponto 2. A importância da didática nas diferentes dimensões do processo de ensino e aprendizagem. Então vamos tratar agora sobre esse tópico. Como percebemos, e aprendemos no tópico anterior, são necessários um conjunto de estudos distribuídos em diversas áreas do conhecimento que são indispensáveis à formação teórica e prática dos professores. E a didática é um desses conhecimentos indispensáveis. A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Segundo Paulo Freire, não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Ou seja, a educação ela é uma particularidade eminentemente humana e cabe à sociedade, suas instituições, se preocuparem com a formação deste sujeito ou destes sujeitos. Ao pensarmos na integralidade da formação humana, é indispensável fazê-la tendo como base os princípios do trabalho, da ciência, da tecnologia, ou seja, da perspectiva omnilateral e politécnica que o trabalho, como princípio educativo, tem. A docência ou prática educativa é parte integrante da educação e é um processo de extrema importância social, econômica, política e cultural de uma sociedade. Como diz Libânio, não há sociedade sem prática educativa e nem prática educativa sem sociedade. Uma está imbricada na outra. A sociedade, sobretudo, no campo político, ela é responsável pelas políticas educacionais, pela elaboração de políticas educacionais de qualidade que são oferecidas ao povo, à sociedade. São através dessas políticas educacionais que os indivíduos são formados e preparados para a vida social em suas diversas instâncias. Então isso é muito importante, que as políticas sociais sejam de qualidade e sejam sintonizadas com o objetivo maior, que é fazer com que o ser humano reflita sobre aquilo que é ensinado e possa se desenvolver de forma integral e também enquanto ser coletivo e social. Segundo Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Contudo, nesse sentido, o professor, por meio de suas práticas educativas e a partir de conhecimentos sobre didática, por exemplo, precisa imbuir de significado o ato de ensinar, buscando desenvolver nos seus alunos, que são os sujeitos da aprendizagem, competências específicas baseadas em conhecimentos técnico-científicos, críticos, éticos, sociais, culturais, e que façam relação com a realidade em que vivem, bem como desperte neles a curiosidade, o interesse pela pesquisa, a investigação e pela busca do conhecimento científico unilateral e politécnico, a fim de transformar a realidade social em que eles vivem. O terceiro ponto que vamos falar é sobre as principais tendências pedagógicas na educação e sua relação com a didática. No tópico anterior, vimos sobre a importância da didática nas diferentes dimensões do processo de ensino e aprendizagem. Vamos tratar agora sobre essas tendências pedagógicas de educação no Brasil e a sua relação com a didática. Segundo Libânio, há um consenso entre vários autores em classificar as tendências em dois grupos, as de cunho liberal e as de cunho progressista.
Dentro da pedagogia liberal, nós temos a tendência tradicional, a renovada e a tecnicista. E dentro da pedagogia progressista, nós temos a tendência libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Vamos verificar essa questão em um quadro, resumo, para ficar mais didático, conforme descrito lá no livro Democratização da Escola Pública, escrito por José Carlos Libani. Então, a primeira tendência liberal tradicional foi a primeira tendência a ser descrita aqui no Brasil. Liberal não no sentido de algo aberto ou democrático, mas baseado no modelo de sociedade capitalista ou sociedade de classes. Então, o papel da escola era a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Os conteúdos eram baseados em conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdade absolutas. Os métodos de ensino eram a exposição e a demonstração verbal da matéria ou por meio de modelos. A relação professor e aluno era a autoridade do professor, era que imperava. A aprendizagem, a relação com a aprendizagem, ela era receptiva e mecânica, sem considerar as características próprias de cada idade. E as manifestações, elas se manifestavam nas escolas que adotavam filosofias humanistas, clássicas ou científicas. Portanto, nessa escola tradicional, o professor era a figura central. O aluno era um mero receptor, passivo, ele não tinha voz, ele não podia falar, ele não podia criticar, ele não podia criar, ele não podia participar da aula, e ele tinha que apenas absorver e receber aquele conteúdo que o professor passava como sendo uma verdade absoluta. Uma segunda tendência na linha liberal é a renovadora progressiva. O papel da escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente às situações problema. Os métodos por meio de experiências, pesquisas e método de solução de problemas. A relação professor e aluno, o professor atuava como um auxiliador no desenvolvimento. A aprendizagem era baseada na motivação e na estimulação de problemas, de situações problemas. E os principais teóricos que a defendem são Montessori, de Crowley, John Dewey, Jean Piaget, Lauro de Oliveira Lima, dentre outros. E ele só iria aprender fazendo. E era baseada na autoaprendizagem, a partir da curiosidade. E o professor atuava como um facilitador. A terceira tendência é a tendência liberal renovadora não diretiva, ou conhecida como escola nova. O papel da escola era a formação de atitudes. Os conteúdos se baseavam na busca de conhecimentos pelos próprios alunos. Os métodos aplicados eram baseados na facilitação da aprendizagem, a educação centrada no aluno, a relação professor e aluno era a educação centrada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito. A aprendizagem era no sentido de modificar as percepções da realidade e Carl Rogers, o próprio Anísio Teixeira e outros, são os defensores dessa tendência renovadora não diretiva da escola nova. Caminhando mais um pouco, agora passamos para as tendências progressistas. As tendências progressistas, elas partem de uma análise crítica da realidade social ou das realidades sociais. Sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz
com as ideias implantadas pelo capitalismo. A primeira delas é a tendência progressista libertadora, tem como o seu defensor principal, o grande Paulo Freire, né? O papel da escola tinha uma consciência na realidade em que vive na busca da transformação social. Os conteúdos eram ministrados a partir de temas geradores da realidade do aluno. Os métodos eram a dialógica do conhecimento. A relação professor e aluno era uma relação de igual para igual. A aprendizagem era através da resolução de situações, problemas. Então, essa foi uma tendência muito importante nessa linha da progressista libertadora. Outra tendência foi a tendência progressista libertária. O papel da escola era transformar a personalidade no sentido libertário e de autogestão. Os conteúdos, as matérias eram colocadas, mas não exigidas. Os métodos eram a vivência grupal na forma de autogestão. O professor é orientador e os alunos livres. A aprendizagem informal, via grupo. Freinet, Celestin Freinet, né, e outros grandes teóricos aí, defendiam essa educação libertária como esse ideal, né, de liberdade, de aprender com liberdade, uma autogestão do conhecimento, onde o professor iria orientar esses alunos e a aprendizagem se daria de forma informal e em grupo. Uma outra tendência é a progressista crítico-social dos conteúdos, né? E a última que nós vamos ver aqui. Nela, o papel da escola é difundir os conteúdos que já são sistematizados, incorporados pela humanidade frente à realidade social. Os métodos é a relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Ou seja, o aluno já traz conhecimentos prévios, já teve experiência com objetos de conhecimento e ele vai confrontar com esses conhecimentos sistematizados e vai formular os novos conhecimentos, construir novos conhecimentos. A relação professor e aluno, o papel do aluno como participador desse processo de aprendizagem e do professor como mediador entre o saber e o aluno. A aprendizagem baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas dos alunos, e nós temos aí Makarenko, Bernard Charlot, Snyder, Saviani, né, como defensores dessa tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Vamos para as considerações finais. Nesta aula nós aprendemos que a pedagogia é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social, e que a didática é um ramo de estudo da pedagogia que estuda os objetivos, conteúdos, meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista finalidades educacionais que são sempre sociais. E a educação é objeto da pedagogia, objeto de estudo da pedagogia, e é permeada de aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e psicológicos. A educação é uma prática social e não se restringe aos muros da escola, às paredes da sala de aula e ao modelo de educação formal. Ela vai muito mais além do que isso. Aprendemos também que a didática é muito importante para o processo educativo, porque através dela o docente, o professor, desenvolve os processos epistemológicos, filosóficos, políticos, sociais e culturais da ação educativa, bem como planeja, traça objetivos pedagógicos, metodologias e estratégias de avaliação em prol do desenvolvimento e da transformação social dos alunos. E, por fim, é necessário estudarmos e conhecermos sobre as tendências pedagógicas. Cada uma tem e teve sua importância dentro do seu contexto histórico e social. A tendência pedagógica em voga hoje é a progressista, crítico-social dos conteúdos, cujos representantes são
como eu já falei, né? Macarenko, Snyder, Saviani, dentre outros. Nesta, o professor tem o papel de mediador do conhecimento, atende necessidades dos alunos e desperta novas necessidades. Portanto, o aluno é participante ativo do processo de construção do conhecimento, com o objetivo do desenvolvimento integral e transformador da sociedade. E aí nós temos as referências, a didática de Comênio, didática Magda, didática geral, adeus professor, adeus professora, didática e democratização da escola pública e a pedagogia crítico-social dos conteúdos.